Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma, e hoje vamos falar de um tema tão interessante, principalmente a nós mulheres. Este tema é super recorrente, vamos falar sobre maternidade. Vamos um bocadinho mais profundo no tema da maternidade, vamos falar sobre parto, vamos falar de gravidez na adolescência, vamos falar de tantos temas que ainda não são falados o suficiente, ainda são pintados de determinada forma e ainda são impostos de determinada forma. Portanto, comigo tenho o prazer de ter Ana Gomes. Olá, Ana. Olá, boa tarde. Nós conhecemos há quase 20 anos. Mesmo, é verdade. Isto dito até parece muito tempo. Imenso tempo. Éramos umas meninas. Nós fomos colegas de escola, eu não me lembro bem qual é que foi o ano, lembras-te quando é que... Nono ano, Foi no nono, ok, portanto tínhamos 13? 14 anos. Já são 20 13, anos mesmo, 14. já são mesmo 20 anos então, ok. Então, a primeira pergunta que eu faço sempre aqui no podcast é, e eu prefiro que sejam as pessoas a apresentarem-se, quem é a Ana Gomes? Para Ana Gomes é uma rapariga com muitos afazeres, porque tenho 34 anos e hoje tenho 3 filhos, portanto tenho muita agitada. Sou da Figueira da Foz, sou natural da Figueira da Foz, cidade que eu amo e onde deixo formado. É algo que eu digo que agora na minha cidade não pretendo mesmo saber. São muitos filhos muito ruins. Adoro animais. Ana, vou-te só pedir uma coisa, tira só os teus fones para ver se eu te ouço melhor, sem os teus fones. O teu computador tem som? Estás-me a ouvir? Tiraste os fones do computador? Fala um bocadinho mais alto. Estás-me a ouvir melhor? Sim. Estou. Ou então pode ser só do tom de voz, ou que estás a falar assim muito baixinho que eu não te consigo ouvir. Está melhor assim? Consegues-me ouvir bem? Consigo, assim consigo te ouvir. Estava-te a ouvir assim muito baixinho. É normal. Um bocadinho nervosa a primeira vez que estou a fazer algo do género, não é? Uma conversa. Portanto, a Ana é da Figueira da Foz, cidade que, diz foi o que eu ouvi, cidade que tu amas, adoras animais. Adoro animais, à qual a minha profissão foi bater. Acabou por ir naturalmente bater aos animais. Sempre fiz equitação, fiz competição de obstáculos durante anos, até aos meus 18 anos. E depois os animais continuaram aqui a paixão e hoje sou treinadora canina. Há 2 anos que exerço essa função, fiz agora em outubro, que comecei. Comecei com experiência e fui fluindo naturalmente. Já correu muito bem, portanto será algo para continuar por conta própria. No espaço e a profissão que eu sonho, não é? Quando nós fazemos algo que gostamos, é muito, muito melhor, não é? As coisas acabam por fluir. Aqui no meio, entre os cavalos, entre os 18 anos e agora estás a trabalhar, tipo, estás a full time como treinador de cães. O que é que fizeste aqui no meio? Tinha alguma coisa a ver com animais? Não, nada. Nada a ver com animais. A minha formação também não bateu com animais. Eu ingressei em engenharia florestal, à qual só fiz o primeiro ano
depois tive de desistir, por ter sido meio muito nova, não consegui dar continuidade. Mas depois trabalhei em várias áreas, estive no hospital durante 6 anos, no Hospital Distrital da Foz, comecei como auxiliar, depois passei à administrativa, apesar de que poderia continuar como auxiliar, exercer funções administrativas durante 6 anos e depois ainda abri uma lojinha minha, não ficou muito bem, tive durante 2 anos aberta, depois estive como trabalhadora independente na área de seguros e na área de imobiliário. Ou seja, um bocadinho multifacetada. E dessas áreas todas onde estiveste a trabalhar, aquilo que preenche é contato com animais? Sim, sem dúvida. Ok, dá para ver o sorriso na tua cara. Então, vamos lá atrás, vamos a que ano? 2000, engravidaste em que ano? 2006. Então, tu tens 3 filhotes, quantos anos é que tens 3 filhotes? 15, o mais velho, que é o Afonso, 11, a Alice, e a mais pequenita, que é a Auri, tem 3 anos. Ok. Como é que foi descobrir que estava grávida? Foi planeada, não foi planeada a primeira gravidez? Não foi nada planeada. Como é que foi? Estava no 12º ano. Engravidei no primeiro período do 12º ano, portanto em novembro. Descobri em dezembro, mas só contei aos meus pais em janeiro. Tu tinhas 17 ou 18? Tinha 18, quando engravidei. Ok. 18. Qual é que foi a tua primeira reação para contigo mesma quando tu percebeste que estavas grávida? Desespero autêntico. Já nem queria acreditar, não é? Como é lógico. Fui falar com os meus melhores amigos na altura, que eram da minha turma, era a Micaela e o Diogo. Desconfiava que poderia estar grávida e foram ambos comigo comprar o texto. Então, eles foram as primeiras pessoas a saber que estavas grávida? Na farmácia, na altura do Lorissal, estava a estar no Instituto Osma Quinte. Quem pediu o teste foi o Diogo, da farmácia, que ia com uma mulher, uma rapariga de cada lado, não é? Umas meninas. E toda a gente ia estar a pensar, mas quem é que é moça? Sim, a farmacêutica ficou a olhar para ambas, não é? Assim, um bocadinho, tipo, olhou para uma, olhou para a outra. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Mas o intuito era mesmo esse, era não se perceber para quem era, por vergonha. O que é que se passa na cabeça? Eu posso falar da minha experiência porque já tinha 28, sim, quando engravidei e também não foi planeado. E também foi assim, não imagino o que é receber essa notícia há 18 anos, onde tu tens, basicamente pensas que tens os planos de estudar, ou sejam esses ou não, de começares uma vida. O que é que se passa na cabeça de uma miúda, que é uma miúda de 18 anos, quando descobre que está grávida? Basicamente, os teus planos vão todos por água abaixo. Estás na fase em que tu estás a planear a tua vida, para onde é que tu vais estudar, o que é que tu vais fazer, o que é que tu queres fazer de toda a tua vida. E os meus planos foram por água abaixo, porque aquilo que eu pretendia, na qual eu estava, já tinha planos, tinha mais ou menos as coisas estruturadas, andava a ver onde é que eu queria estudar para seguir aquilo que eu queria ser, que era medicina veterinária, era aquilo que eu queria seguir. Não tinha média para estudar em Portugal, então andava a ver as opções para estudar fora, para estudar em Espanha. Uau! Ou seja, foi por água abaixo aquilo que eu queria. A média que eu estava a conseguir ter era suficiente para ingressar, mas já não deu para seguir. Ainda estive a ver hipóteses em Portugal, outras hipóteses, mas que era ir para a GNR, em que a GNR tem
parte de creche, queria levar o meu filho, queria seguir lá a ensino veterinária, teria que efetuar durante 10 anos de serviço para a GNR, o que era ótimo, porque durante 10 anos eu tinha trabalho, não é? Era garantido. Mas depois veio aquele sentimento de não posso, vou privar o meu filho de estar com o pai, não é justo. Então não segui o meu sonho por isso, para não privar ambos, não é? Pai e filho, também não era aquilo que eu pretendia. Então, pelo Afonso, eu acabei por não seguir a minha paixão. A quem é que tu contaste a seguir? Qual é que foi a próxima pessoa a saber que estavas grávida, depois dos teus amigos? Foi o meu namorado na altura, não é? Como é que ele reagiu? Reagiu bem e mal. Não reagiu mal no sentido de não é isto que eu quero. Apoiou-me bastante. Chorámos, babirraim, como é lógico, os dois. Porque ele também tinha à altura quantos anos? Ele na altura tinha 20, ok. 2 anos mais velho do que eu. Então tinha 20 anos. Mas continuam a ser dois miúdos. Sim. Estava na altura do 12º ano, não é? Portanto, foi uma bomba que caiu em cima de ambos. A preocupação era, e como é que vamos contar isto à nossa família? Alguma vez, eu tenho que te perguntar isto, alguma vez te passou pela cabeça a ti ou ao teu namorado não ter essa criança? Passou, mas na altura ainda não havia, Ainda não era legal em Portugal. era legal o aborto. De qualquer forma, também não iria ser capaz de fazer. Não fui capaz. Pensei, sou sincera que sim, que pensei. Foi algo que eu coloquei em cima da mesa, mas não fui capaz. Porque poderia fazer isso de outra forma. Há pessoas que na altura iam à Espanha, por exemplo. Na altura em Espanha era possível fazer, era legal, mas em Portugal não. Mas não foi algo que eu pudesse sequer seguir em frente. Não fui capaz. E depois como é que foi? Conta aos teus pais? E aos pais dele? Contar primeiro aos meus pais, porque são pais mais novos, de uma mente mais aberta. Então, primeiro contamos aos meus pais. Foi um choque para eles, como é lógico. Disseram logo que me apoiavam, independentemente de tudo. Me iriam apoiar, mas eu senti que estava. Que eles se desiludiram. Sim, que estava a desiludir completamente. Estava, principalmente o meu pai. Desiludiu bastante, porque eu era muito ligada ao meu pai. O meu pai, devido ao desporto que eu fazia, a equitação, estávamos sempre juntos. Eu, nessa altura, outra coisa que estávamos a fazer era, tinha feito Stella 4, que era para poder fazer a nível nacional, ou seja, para poder fazer provas nacionais. Ou seja, aquilo que eu tinha feito, todo aquele percurso, também foi por água abaixo. Não é? Mas não foi pelo desporto que o desiludi, foi por, pela situação de vir a ser mãe muito nova, que é algo que eu não estava nada à espera. Porque eu não segui os meus sonhos, não segui o meu caminho, tinha tanto idealizado e foi uma desilusão muito grande para ele. Achas isso? Ou vocês já falaram disso depois disso ter acontecido? Tipo assim, passaram já não sei quantos anos, vocês já falaram sobre isso? Ou isso é a tua percepção enquanto filha? Não, já foi falado, sim. Então ele ficou mesmo desiludido. Ele ficou mesmo desiludido, sim, comigo. Portanto, ele diz que tirei-lhe ali alguns anos de vida, basicamente. Ele ficou mesmo muito desiludido comigo, foi algo que já falámos, já mesmo expressado. Expressou-se não logo,
alguns anos, valentes depois, mas sim, foi algo que já expressou. Então, passaram 9 meses, o teu filhote nasce, acho eu que foram 9 meses. Como é que foram esses 9 meses em termos de, presumo que continuaste a ir para a escola? Continuei até o fim. Como é que foi em termos de olhares, comentários, professores, alunos, como é que te sentiste? Senti-me até bastante acolhida. Estava com receio de ser posta de lado, ser olhada de lado, mas a nossa relação também já era uma relação de algum tempo. Ou seja, já tínhamos uma relação até bastante sólida, já namorávamos já há 4 anos e tal. Já toda a gente nos conhecia, não é? Como namorados. E depois, como grávida, fui muito bem acolhida na comunidade escolar. Também não fui a única nesse ano. Verdade. Esse ano foi. Esse ano foram 5. 5? Sim. 3. Só estou a ver 2. Sim, 3 deram continuidade. Foi um outro Afonso também, que nasceu, e um Francisco. Mas as outras 2 não. As outras 2, uma pelo que sei, abortou mesmo, que era mesmo muito nova, tinha 14 anos. Sim, é verdade. Ai, eu não soube nada disso. A outra desapareceu do mapa, portanto, não sei o que aconteceu. Nem sei que, já não sei quem era a miúda, mesmo os professores comentavam que a miúda deixou de aparecer, eu não cheguei a saber quem era, mas que ela tinha deixado de ir à escola, talvez por vergonha, não é? Não é uma situação fácil de encarar, não é uma situação fácil de sair já à rua com a cabeça erguida, da mesma forma como vinhas antes, não é? Estamos a falar de miúdas que ainda se estão a conhecer ou a tentar conhecer, já com um peso de estou grávida, os meus sonhos não sei para onde é que vão, quanto mais a encarar a realidade e os comentários e o julgamento dos outros. Não deve ser fácil. Eu era a mais velha. A vida tinha 18. A mãe do Francisco tinha 16. Sim, e sou sincera que agora não me recordo se a mãe do outro Afonso tinha a minha, a mais nova que um antes também tinha 16, mas eu acho que também até tinha 16, se não me engano. Essa que era a mais velha. Esses 9 meses deu tempo para tu te preparares minimamente para o que aí vinha? Tinhas consciência do que era um parto, dos processos todos que uma mulher passa para o nascimento de um filho? Tinhas consciência? Sim, eu acho que para um parto, acho que nenhuma mulher se prepara a fundo, não é? Porque é sempre É sempre um medo. Um medo, uma incógnita de como é que vai correr, se vai correr bem ou não. E não sei se tu cresceste a ouvir isto ou não, desculpa, não sei se cresceste a ouvir isto ou não, que o parto é uma coisa, portanto, há uma carga emocional, física, relativamente ao parto, que eu acho que qualquer mulher, ou a maior parte das mulheres, crescem a ouvir coisas menos positivas sobre um parto, portanto, isto cria medo. Sim, muito medo. Muito medo. Posso dizer mesmo apavorada quando eu pensava no parto. Posso mesmo dizer apavorada. Acho que como mulher, uma mulher já o tem, como uma menina então. Sim. É algo que nem consigo descrever. Fiz preparação para o parto numa clínica no Ouriçal. Como ela espera a única miúda, não é? Na altura, no meio de mulheres. A qual também foi muito bem acolhida. Essa preparação é só física em termos de respiração ou tens alguma preparação emocional, mental? Era um pouco de tudo. Era com 2 enfermeiras e era um pouco de tudo. Temos a parte da preparação do bebê também, que para mim já não era muito desconhecido como um bebê, mexer no bebê, lidar com um bebê, porque tinha um irmão com 5 anos na altura, portanto ainda me recordava de tudo. O teu irmão tinha 5 anos, quando tu engravidaste Quando ele eu tinha 5 engravidei.
Ok, ok. Portanto, para mim, essa parte. Aliás, ele tinha 4 quando eu engravidei ainda. Quando o meu Uau. filho nasceu, é que ele tinha 5 já. Pronto, então ainda tinhas aí algumas memórias. Ainda tinha memórias, sim, porque eu era muito ligada ao meu irmão e eu cuidava dele, não é? Ajudava a minha mãe, portanto, a lógica que não tinha aquela parte das noites, mas tinha Dar a de parte mamar. de consciência sim, de mamar também não, mas tinha a consciência do banho, tinha a consciência de me dar uma fralda, de como agarrar. Essa parte para mim não me fazia de todo confusão. De ter um bebê não me fazia confusão nesse sentido. Mas a parte do parto, a parte de como é que vai ser a minha vida, sim, essa parte emocional, essa parte mexeu bastante comigo durante muito tempo e ainda perseguiu mesmo após o parto, ainda perseguiu essa parte emocional. Acho que uma mulher nunca está preparada para É isso. isso, era É isso que eu algo ia que surge dizer. naturalmente. Tem, Eu acho tens, que seja quem esteja grávida neste momento ou qualquer mulher que esteja a planear uma gravidez, eu acho que ninguém consegue explicar o que é estar grávida, o que é um parto, o que é ser mãe, porque não dá para explicar. Dá para dar umas diretrizes, dá para aconselhar, dá para. Mas eu acho que sou a pessoa passando pela situação, porque não há nada para. Não é, é incomparável com qualquer coisa. sim, sim. Mas posso dizer que os meus 9 meses grávida numa escola foi mesmo lindamente, para tu teres noção. O nome do Afonso foi escolhido numa aula de biologia, Oh, em que eu tinha 2 nomes que estávamos na dúvida em escolher e fomos a votos. Toda a turma acabou por participar e daí o que Afonso giro. Era seguiu Afonso o quê? ao Martim. Ok. Afonso ao Martim. Foi numa aula de biologia que nós fizemos essa escolha. Opa, que giro. E depois perguntei ao pai, como é lógico, se ele concordava. Estávamos na dúvida nos 2 nomes e então ele deixou que sim, e achou engraçado. O facto de terem participado os meus colegas. Fui muito acarinhada por eles e pelos professores também. Fiz exames nacionais com 8 meses de gravidez, não é? Tinha que estar 3 horas sentada a fazer um exame nacional. E os professores, em qualquer um dos exames, foram espetaculares comigo. Disseram que não era permitido ir à casa de banho, mas eu, excepcionalmente, se precisasse, que alguém me acompanharia. Ou seja, nunca me fecharam portas a nada. Foram super carinhosos mesmo. Não tenho nada a Tão bom, apontar. tão bom. E como é que foi o parto sem assim, não quero que vás muito a fundo relativamente a isso, mas como é que foi o parto? Como é que sentiste que tudo aconteceu? Como é que foram as equipas médicas contigo? Como é que te sentiste? Olha, o parto foi péssimo. Muito péssimo. Estamos a falar há 15 anos atrás, certo? Sim. Não gostei da equipa médica. Senti-me muito sozinha, porque eu dizia que tinha dores ao pé de mim. Ah, ainda dá para, ainda tens que aguentar mais um bocado, ainda tens que aguentar mais um bocado. Levaste epidural? Levei epidural e eu dizia que tinha dores ainda na mesma e não acreditavam em mim que eu tinha dores. Até que chegaram a um ponto de dizer, já não pode, já não podemos dar mais nada. Tens que aguentar. E eu senti o parto todo na mesma. Levei epidural, tive 16 horas de parto, com muitas dores, porque não fazia dilatação suficiente. E então custou imenso a fazer dilatação e de ter estado tanto tempo epidural sem fazer efeito, pior ainda, porque eu sentia cada contração. E eu sou uma pessoa que tolera bastante a dor, até, mas eu no fim já não aguentava mais. Eu desesperava mesmo, estava mesmo desesperada. O parto para mim foi horrível e hoje posso comparar a equipa médica a outras, não é? Que foram espetaculares. Quando eu tive a minha segunda experiência, que eu vi realmente aquela equipa médica não prestava para nada. Foi parto normal ou foi cesariana? Foi parte normal, os 3 até.
Ok. Os três. O Dali, isso até foi mesmo completamente natural, porque nem tive tempo de levar epidural. Isso é que é. Sabes, há um episódio que vai sair, entretanto, que nós vamos falar que é muito interessante, que é Hypnobirth. Basicamente são pessoas que têm conhecimento relativamente ao parto, e quando nós já vamos, isto foi-me tudo explicado, eu não sou a pessoa especialista para falar sobre isto, mas quando nós vamos para um parto já com medo, o nosso corpo já vai contraído, porque nós já estamos com medo. E este tipo de parto, o objetivo é trabalhar ali mesmo a parte mental e emocional para nós desbloquearmos os medos e confiarmos. E irmos com a informação, principalmente a irmos bem informadas. Eu há 5 anos atrás, e felizmente que as coisas estão diferentes, segundo o que ela me explicou, eu há 5 anos atrás, eu até li muito, mas tinha zero de experiência do que era um parto ou do que é ter um filho. Eu senti-me super passiva. Foram aplicadas técnicas agora que eu sei que nem sequer me foram consultadas, nem sequer me foram perguntadas. Eu queria te perguntar se tu foste também passiva no teu parto ou te foram dizendo, olha, isto está a acontecer, isto não está a acontecer. Por exemplo, vão-te fazer, eu não sei se fizeram o corte, não sei dizer qual é que é o nome correto, quando fazem aquele corte. Fizeram o corte. Consultaram-te? E aí consultaram, sim. Esse corte, por acaso, consultaram. Porque como a epidural não estava a fazer efeito, tiveram que me dar anestesia local para conseguirem fazer o corte. Ok. Só consultaram nesse sentido. Se calhar se tivesse a epidural a funcionar, se calhar nem me consultavam, não sei. A única coisa... Não me explicaram muita coisa ao longo. Essa equipa não foi muito comunicativa comigo. Parecia que eu estava ali como um cão vai para o veterinário e não lhe explicam nada porque ele não vai entender. Acho que era assim um bocadinho como estavam a lidar comigo. Não valia a pena falar com ela porque ela não vai entender porque é uma miúda. Sabes, foi mesmo essa sensação que eu tive. Senti-me um bocadinho desprezada. O teu companheiro estava contigo? Sim, e a minha mãe. Ok. A minha mãe esteve também sempre comigo. Nesse aspecto ajudou o facto de teres pelo menos o apoio emocional? Sim, o facto de sentir que tinha alguém ao meu lado, sem dúvida que sim, senti conforto, não é? Ao menos sabia que não estava ali sozinha, as dores eram todas minhas, não é? Mas sabia que tinha alguém ao meu lado e nunca me largaram, nem um nem outro. Só mesmo quando disseram que tenho que ir para casa, que agora ainda vai demorar muito tempo, aí sim eles tiveram que ir, porque era de noite, era de madrugada. E foi aquele momento em que eu assim, agora vou ter que ficar aqui sozinha este tempo todo, sozinha, apavorada, não é? Completamente apavorada, eu estava. Não sabia o que tinha acontecido. Mas enquanto estavam, sim, com conforto e a ser o coração. Mesmo. Eles ainda voltaram para o nascimento do Afonso? Sim, eu liguei logo. Ok. Quando eu disse que já não aguentava mesmo mais as dores, eles foram novamente ver, mas naquela tipo, ainda agora aqui viemos, pronto, vamos ver só. Sim, foi mesmo, menina, agora aqui viemos, ainda agora aqui veio o médico, isso ainda está muito atrasado. Mas eu não aguento mesmo mais, por favor, eu não aguento mesmo mais, deem-me alguma coisa. Quando foram a ver, afinal já pode ir para o bloco. Sério, para a sala de partos, aliás. Eu, ok, pronto, então se calhar é melhor chamar o pai e é para ele assistir. Sim, pode chamar. Daí já me deixaram voltar a ligar para eles voltarem de madrugada. Tinham ido há pouco tempo. Mas para tu perceberes que eles estavam mesmo a desvalorizar-me completamente. Não acreditavam, pensavam que eu se calhar era uma mariquinhas que ele estava a fazer com tantas dores, mas não, eu já não lidava mesmo mais. Lá deram uma palmatória, como se costuma dizer. Eu espero bem que as equipas médicas e de enfermagem estejam diferentes e de não tratarem as pessoas como mais uma pessoa, porque é uma mulher que está ali, independentemente do resto, é uma mulher com emoções, com sentimentos, com medos,
com tudo isso e depois com montes de hormonas e, neste caso, com epidural ou não epidural, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Eu acho que falta muito apoio emocional. O teu corpo transmite tanto nesses momentos que tu não consegues gerir as emoções que estão a acontecer. Tu não consegues gerir e nem sequer consegues controlar o teu corpo. Completamente. Completamente descontrolada. E é uma sensação de não teres poder sobre ti, não é? Não conseguires controlar, porque se o teu corpo diz que é para fazer força, tu vais fazer força, nem consegues negar Sim, essa sim. força. É algo que tu não consegues controlar. É algo brutal. Eu fiquei assim com uma admiração pelo nosso corpo durante a gravidez, pós-gravidez, recuperação, amamentação. Fiquei com uma admiração ao nosso corpo assim, que eu não sei explicar, que eu acho que a minha cura de corpo aconteceu mesmo aí. É tanta coisa a acontecer e acontece assim tudo como tem que acontecer. Como tem que acontecer. O nosso corpo transforma-se para fazer vida. E depois o nosso corpo volta ao normal, entre aspas, e não, é assim espetacular. É mesmo. Como é que foi o. Ele dá os Ana sinais todos. diz Ele dá-te os sinais todos, o teu corpo vai-te dando os sinais ao longo do tempo. tudo. Como é que foi Ana vir para casa com o Afonsinho? Foi. E agora? Foste para Mal casa da tua saí, mãe? Como é que é? Estavas na casa da tua mãe? estava em casa dos meus sogros. Fui para Ok. casa dos meus sogros quando casei. Entretanto, durante esses 9 meses, casei pelo civil e fui viver com ele para a casa dele. E, e quando me vi com um bebê nos braços, foi agora isto é meu, sou eu que vou ter que cuidar dele, sou eu que vou ter que educar. Será que eu vou ser capaz disso? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir dar o melhor para ele? E nisto eu não falo dar o melhor dos bens materiais, dar o melhor a nível de criar um bom Educação. ser, um bom adulto, criar uma boa pessoa, não é? Passar as melhores coisas que eu pudesse passar, é aquilo que eu queria para ele. Mas a minha dúvida era se eu iria ser capaz disso, se eu iria ser capaz de transformar aquele pequeno ser numa boa pessoa, percebes? Porque o alimentar, acho que um bocadinho daqui, um bocadinho de lá, a gente é difícil, foi difícil ao início, mas tive ajuda, bastante ajuda. Não nos podemos queixar com falta de ajuda, tanto de um lado como do outro, apoiaram-nos imenso. Mas a questão não é só essa. E a minha dúvida era essa, se eu iria ser capaz de. Tanto que quando cheguei, tipo, aliás, quando ele nasceu e ele teve nos meus braços, e agora? Daí é mesmo essa a questão que eu fiz para mim próprio. Dúvida. Olha, mas eu acho que, obviamente, que imagino uma miúda de 18, quer dizer, não imagino. Eu, com 28 anos, fiz exatamente a mesma pergunta. Que é, e agora? Tenho aqui um ser. Eu acho que as dúvidas são transversais. Só nós somos todos seres humanos e tu pensas sempre: que tipo de mãe é que eu vou ser? Será que eu vou transmitir os melhores valores a esta criança? Será que eu vou ser capaz? Mesmo quando estás a educar, será que eu estou a educar da melhor forma? Portanto, eu acho que as dúvidas são transversais. Numa miúda de 18 anos, acho que tens que crescer mais rápido, certo? Fui obrigada a crescer. Fui obrigada a crescer. Não, nem sequer tive hipótese. Não, não deixei de ter. A minha juventude foi mais limitada, claro, mas não deixei de viver. Não me cortaram as pernas também de todo, nesse sentido. É lógico que não pude acompanhar
os meus colegas como gostaria de acompanhar, não pude viver como gostaria de viver, mas senti-me presa, claro, senti-me bastante presa. Foi um bocadinho complicado nesse sentido. Tu chegaste a entrar na universidade ou depois, quando o Afonso nasceu, tu tiraste algum tempo só para estar em casa a cuidar dele? O Afonso nasceu em agosto e eu candidatei-me na mesma para a faculdade. Quando eu entrei em Engenharia Florestal, em outubro, fui para a Engenharia Florestal, entrei na Agrária de Coimbra. Até nas praxes tive que ser mais contida, não é? Tive que avisar que tinha sido mãe há um mês e pouco, e que não poderia fazer ainda esforços por ter tido um parto recentemente, não é? Alguns esforços ainda têm que ser contidos, então as praxes da agrária são assim um bocadinho mais físicas, digamos assim. São bastante divertidas, mas são bastante físicas. E então, mas também fui muito acolhida nesse aspecto por todos eles, também não me posso queixar. Mas foi duro o facto de estudar com o bebê, foi muito complicado. Tu ias e vinhas todos os dias? E vinha todos os dias e tinha noites que dormia 4 horas e não eram seguidas, não é? Tinha um bebê pequeno, com cólicas, chegava de noite, como é lógico, não é? Estavas a amamentar? Não, ele só mamou 15 dias. Okay. Portanto, perdi o leite. Se calhar talvez porque lá está, eu não estava preparada, não é? Está tudo bem, está tudo certo. O nosso corpo acho que segue um pouco aquilo que as nossas emoções. Segue tudo. Segue tudo mesmo. E ele próprio também me mostrou isso. Eu não estava preparada para ser mãe, psicologicamente não estava bem, e o meu corpo bloqueou também essa parte. Não foi porque eu não quis. Então, pronto, não dei de mamar durante muito tempo. Mas olha, mesmo que tivesse sido uma decisão, está tudo certo. Eu acho que põe-se tanta pressão uma mulher que tens que fazer isto. Se uma mulher, por ela própria, decidir que não quer, e até tem, mas não quer, qualquer que seja a razão, amamentar, é válido. E deve ser acolhida da mesma forma que a outra que decide amamentar até aos 2 ou 3 anos. São decisões. Não estava preparada para dar de mamar. Não estava mesmo preparada. Eu queria o melhor para o meu filho, achava estranho, sabes? Ter aquele ser agarrado a mim. A chuchar nas mamas. A dar leite. Sim. É mesmo isso. Achava muito estranho e eu não estava toda preparada para isso. Foi algo que eu não me preparei psicologicamente, mentalmente. E não sei, olha, e honestamente também não sei como é que se prepara alguém, porque como é que se explica a alguém o que é que tu vais sentir quando estás a amamentar? Como é que o teu corpo vai reagir? Não se explica, sabes? Não se explica. Tu alguma vez tiraste leite? Alguma vez te tiraste? Tirei. O que é que tu sentiste? Uma vaca leiteira. Exatamente! Exato! Eu também contigo. Eu dei de mamar durante 2 anos, mas no início eu tive logo que tirar porque acho que uma semana depois já estava com sangue, porque imagina, não tens ninguém que está sempre a chuchar nas mamas, passado não sei quanto tempo, e fica duríssimo. Eu comecei a sangrar, passado uma semana, e para ela não faz mal ao bebê, mas para ela não estar a beber sangue, eu tirei o leite com aquela coisa. E tu tens 2 coisas aqui. A cena que tu tens é mesmo, parece uma vaca leiteira. É mesmo! E o tamanho das mamas cresce de uma forma astronómica, não é? E como assim? Eu nem via para baixo. É isto. Eu, quando dói para caraças. Tu tocas assim. É duro. É verdade. Estou a rir disto agora.
isto? O que é que se passa aqui? Eu estou enorme. Meu Deus, não estava todo preparado para isso. Não E eu não estava sei todo se. para esta imagem, não estava todo para o momento da sucção, que supostamente é algo que é uma ligação que tu estás a criar com o bebê, mas eu não estava preparada para esse momento. E o meu cérebro bloqueou, e o cérebro bloqueando bloqueou cá para baixo, pronto, não houve hipótese, não, É muita coisa em simultâneo. muita coisa. Eu só me lembro que agora já não me lembro bem os timings, mas durante, não sei, são 2 dias, tipo, tu não tens leite, não estás a produzir leite, é o colostrum. Então quando o bebê mama, tipo, a tua mama ainda está teoria mais normal. Passado 2 dias ou 3, as tuas mamas crescem tipo assim, parece um dia para o outro. E tu ficas sem perceber o que é que aconteceu aqui. Exatamente, foi quando eu saí da maternidade, saí assim. Foi É, absurda, é muita coisa ao mesmo tempo. mesmo. Agora adicionamos isto a alguém com 18 anos que não imagino o desafio que seja, o que é que se passa na cabeça em termos, em termos emocionais, em termos mentais. Como é que foi a tua relação com o teu namorado na altura, neste processo todo, gravidez, parto? Como é que vocês apoiavam-se muito ou sentiste que houve mais tensão? Porque é um processo para os dois. Senti apoio no facto de, vamos, ele queria me apoiar, a seguir a vida, juntos, e criar esta criança. Mas depois veio também o fator de ele também era um adolescente, não é? Já com 20 anos, mas era um adolescente, era um miúdo, que viu-se com uma outra liberdade que não tinha, que eu não tinha. Eu senti-me presa, ele sentiu-se livre, basicamente. E então, enquanto eu ficava em casa, porque quando estava grávida eu nem sequer podia sair, também não tínhamos ainda muito essa liberdade, estava a estudar, estava no 12º ano, mas depois quando nasceu o Afonso, eu não podia sair porque tinha o Afonso, não é? E ele saía com os amigos, e se gerou um bocado de revolta, porque vi que havia liberdade de um lado e fui eu que fiquei presa. Isso foi gerando alguns conflitos entre nós, algumas desavenças, porque ele era um namorado que era muito agarrado, e de repente viu-se viu-me agarrada a ele, não é? De outra forma, e desprendeu-se de outra forma a ele, percebes? E então eu estava ali segura, em casa, e ele saía. E isso gerou-me a mim uma revolta muito grande na altura. O Afonso era bebê e eu ainda saí de casa durante 2 semanas, estivemos separados, porque eu não queria isso para mim, não queria estar em casa sozinha, por isso preferia estar sozinha, não fazia sentido. Pronto, depois entretanto voltámos a juntar-nos e ele disse que ia mudar e que ia as coisas ficar melhor. E eu durante algum tempo, é verdade, mas depois as coisas voltavam um pouco ao que era. Senti-me bastante presa, senti-me apoiada por ele de uma forma, de querer seguir, de querer manter a família, mas faltava um apoio emocional, percebes? O carinho, aquele aconchego, faltava. E não Tinhas é alguém? só Tinhas dar, alguém com quem falar? Tipo, não sei se falavas sobre isso com a tua mãe ou tinhas uma amiga mais próxima. Tinhas alguém com quem. não. Nessa fase não falava com ninguém. Nunca sentiste que entraste numa depressão pós-parto ou bem próxima de uma depressão pós-parto? Mas estive bem próxima. Se não estive próxima. Acredito que sim. Acredito que sim.
Porque eu chorava todos os dias. Via-me presa, com um bebê. Os meus sonhos tinham ido todos para água abaixo. Os sonhos dele não, porque ele não tinha ambição disso. Portanto, ele continuava aquilo que já tinha idealizado, que era seguir o negócio do pai. Foi aquilo que ele fez. Eu não. Eu tive que mudar todos os meus sonhos. Mudar não mudei os meus sonhos. Tive que deixar, abandonar os meus sonhos. E vi-me presa, literalmente, numa casa que não era a minha, ainda por cima. Não me sentia confortável, como é lógico, porque deixei a minha casa, deixei de estudar, que era aquilo que eu pretendia, aquilo que eu queria. Eu continuei a estudar, mas não estava naquilo que eu queria. Não tinha os meus amigos quando eu queria, não é? O facto de ver que os meus amigos saíam e iam se divertir magoava-me, não é? Como é lógico, porque eu sempre fui uma pessoa muito sociável, como tu sabes, eu dava-me bem com toda a gente e estava sempre muito bem disposta, nunca fui de criar conflitos, sempre fui de querer estar com todos e ajudar toda a gente e naquele momento vi-me só. Não que os meus amigos me tivessem abandonado, não me abandonaram. Pelo contrário. Eu própria é que me isolei. Eu própria é que me isolei em vários aspectos. A Micaela foi uma amiga que por acaso entramos no mesmo curso. A tal Micaela que foi comigo buscar o teste de gravidez. Entramos no mesmo curso. Sem querer, não foi nada programado. De vez em quando ia falando com ela, mas eu própria isolava-me. Não é que ela não puxasse por mim, mas lá está. Agora vejo que provavelmente tive uma depressão pós-parto que me poderá ter feito com que eu isolasse nessa altura e que não mostrasse tão bem os meus sentimentos. Não partilhava tudo aquilo que eu sentia, não partilhava tudo aquilo que estava a acontecer no momento. Souberam e vieram a saber mais tarde o que é que se passava anteriormente. A decisão depois de abandonares a faculdade foi tua? Foi planeada entre ti e o teu companheiro? Falado com os teus pais? Como é que foi? Eu fui abandonando aos poucos. Ao longo do ano era difícil vir todos os dias. Não conseguia acompanhar a nível de trabalhos, não conseguia acompanhar a nível de matéria, porque dormia muito pouco. Depois a viagem era muito cansativa, tive N viagens, puxei os olhos N vezes. Ias sozinha? Vinha sozinha, sim. Houve algumas vezes que tinha companhia. Assim, mais para o meio do ano para a frente, havia pessoas da Figueira que também vinham e às vezes eu dava o voleio. Mas tive em viagens em que eu não tive alguém ao meu lado, de certeza, que não me deixou escutar contra alguma coisa, contra os raios, porque tive em vezes que acordava com o barulho daqueles, sabes, na autostrada, aquele barulhinho daquela. Credo. Acordei várias vezes com isso, porque era muito cansativo. Até que depois cheguei a uma altura que comecei a ir de comboio, porque sempre ao menos descansava durante a viagem, não estava preocupada, não é? Com a viagem, e algumas vezes acabei por ir de comboio. Mas fui desistindo aos poucos, fui desistindo das disciplinas e fui fazendo só algumas cadeiras até ao final. Portanto, que eu não completei o primeiro ano sequer. Achas que foi só entre aspas, por estares cansada ou porque achas que as matérias e aquilo que estavas lá também não te preenchia, também não te preenchia a alma? Não, eu até estava a gostar da parte de técnica, a parte técnica do curso eu estava a gostar, portanto foram as disciplinas que eu mantive até ao fim, foi a parte técnica.
Foi a parte das biologias, a parte das químicas que eu mantive até ao fim e fui tendo nota para isso. Mas depois também aquela necessidade de eu lá tenho uma família, também tenho que contribuir financeiramente, também fez com que eu abandonasse, porque eu tinha que ir gerar rendimento, tinha que fazer dinheiro, tinha que trabalhar, portanto não poderia ser só um fardo, porque agora tinha alguém que tinha que alimentar, percebes? E como eu quis sair de casa dos meus sogros na altura, quis sair de casa, tivemos que alugar a casa, portanto começámos a ter outras despesas e essa decisão também que alimentar, não é? Não podia ser só da parte dele. Na altura os ordenados eram muito baixos, o ordenado mínimo na altura era 400 euros, recordo-me também, portanto era muito baixo o ordenado mínimo. Eu recebia acima do ordenado mínimo, mas eu não. Quando comecei com esse valor, com esse montante. É absurdo hoje em dia, não é? Um valor Não dá para nada. não dá para nada. Já na altura não dava, agora muito menos. Mas recordo muito bem que o ordenado mínimo na altura eram 400 euros, portanto. E eu tinha que sustentar. Vocês não tinham apoios nenhuns em termos de segurança social ou algum apoio que pudessem ter por serem pais mais jovens? Não sei. Não. Não, eu poderia ter se fosse mãe solteira, aí sim Ok. poderia haver algum apoio como mãe solteira. Mas eu casei-me, portanto já não pude buscar rendimento nenhum nesse sentido. Não, mas eu também sempre fui um bocadinho orgulhosa nesse aspecto. E acho que eu também não iria ficar agarrada a esse tipo de apoios. Eu gosto de lutar e de seguir e ouvir pelas minhas próprias mãos, rentabilizar de alguma forma. Então, passado uns aninhos, tipo, recuperaste um bocadinho e depois planearam ou a segunda filhota também foi assim, ups? A segunda filhota foi a de choque. Desculpa. Foi 5 anos depois? Quantos anos depois? 3 anos depois, 3? sim. Foi a de choque, sabes porquê? Porque foi quando eu pensei, agora o Afonso já tem 3 Já é um aninhos, bocadinho mais independente? vou estudar. Ih, Estava a trabalhar no hospital, Distrital da Figueira da Foz, na altura. Tinha o ordenado, portanto, tinha um horário fixo, era espetacular para novamente ir estudar, não é? À noite, fazer pós-laboral. E quando eu estava a pensar isso, tinha mesmo já tcharam! falado em casa, fiquei grávida da Alice. O universo tem outros planos para ti, Ana. Mesmo. Em termos de choque, consegues comparar o primeiro choque da primeira gravidez com o segundo? É comparável ou não é comparável? Não é comparável, cada um é diferente, cada um tem o seu motivo. Da Alice chorei babirrenho também, chorei mesmo babirrenho. Porque eu não estava a contar, não estava preparada para ser mãe a segunda vez, não era aquele momento. Eu queria ser mãe outra vez, mas não era naquele momento. E mais uma vez, os meus planos foram para água abaixo, percebes? Mais uma vez, eu não pude seguir com os meus sonhos. Quando já tinha outros sonhos, já tinha esquecido a parte da medicina veterinária, já tinha idealizado outras coisas para mim. Mais uma vez, os planos foram para água abaixo. E, mas pronto, aí sim, pensei seriamente em apostar. Tinha a facilidade de estar a trabalhar no hospital, tanto que eu fui ter com o doutor Rui Moura, o obstetra, no Hospital da Figueira, e eu fui ter com ele
pedir-lhe ajuda para ver se ele me podia ver se realmente estava grávida ou não. Descobriste que é através de um teste? Descobri através de um teste, sim. Mas queria confirmar com a ecografia. Queria que ele me visse. Então marcou consulta para mim, logo. Foi ver e estava realmente grávida. E eu disse, mas eu não quero ter esta criança. Eu não quero ter. Não quero seguir em frente. Na altura já se podia. Já era legal em Portugal. Eu estava dentro da... Tive saber, também a minha intenção era saber quantas semanas é que eu estava, para saber se dava ou não para avançar. Mas eu tinha outro sentimento de culpa. E se for uma menina? Sempre quis ter uma menina. E se depois eu for castigada de tal forma que nunca vá ter uma menina? E se desta vez for uma menina? Foi aquilo que eu senti. Não, deixa-me ver. Eu fui ter com ele. Veja se é menina. Veja se consegue ver se é menina. Se for menina, eu não quero seguir em frente. Então ele disse, olha que eu acho que é menina. Ainda era muito cedo para ter a certeza, como é lógico, eu estava de... Já não me recordo. Estava mesmo muito no início. Perto das 10 semanas. Era mesmo muito cedo. Mas ele, assim, parece-me que vai ser uma menina. Mas não lhe posso garantir nada, porque é muito cedo. Pronto, ainda moeu mais. Eu avanço ou não avanço. Ainda marquei consulta. E ele virou-se para mim e disse, era uma sexta-feira, vou-te deixar a consulta marcada para segunda. Mas tu vais pensar no fim de semana, se é mesmo isto que tu queres. E aqui tive a pressão do pai, que queria que eu votasse. O pai queria que tu não tivesses o filho, o bebê, é isso? Sim. Porque era muito complicado, seguir com dois, o funcionário era muito pequenino, e ele queria que eu votasse. Queria que eu votasse, fez-me pressão para isso. Esse fim de semana foi de morte. Falaste com mais alguém, amigos, família? Falei, falei com uma amiga minha que trabalhava comigo, que é a madrinha da Alice. Falei com ela. E esse fim de semana foi duro. Saber o que é que eu ia fazer, mais uma vez iria mudar a minha vida, ou não. Se iria ficar a consciência pesada, ou não. Chegou-se à segunda-feira, eu não fui à consulta. No dia anterior eu disse ao Alexandre, eu não vou votar. E ele, mas tu deves votar. Não, não vou. O corpo é meu. Eu não vou ser capaz de fazer isso. Eu não vou ficar com essa consciência. Não és tu que vais fazer, sou eu. Eu não vou ficar com essa consciência. E não fiz. Não fiz e Tiveste não me uma arrependo menina. de nada. Não me arrependo de nada de não o ter feito. O que é que a tua amiga te disse? Se podes partilhar. Ela sempre me apoiou. E eu disse que se ela se nascesse, que era ela que ia ser madrinha, como é lógico. Não, ela sempre me apoiou. Não me recordo das palavras dela, se sou sincera. Sei que foi alguém que esteve sempre ao meu lado na altura. Portanto, ela não te pressionou nem para fazeres, nem não, para não fazeres. Não, não, não. Nesse sentido. Portanto, Alice Alice, nasceu. Como é que foi ter uma Alice e um Afonso?
Já foi diferente. Tu tinhas quê? 21? Tinha 23 quando ela nasceu. Ok. Tinha 22, desculpa. Tinha 22 quando ela nasceu. Porque o Afonso, quando nasceu, eu já tinha acabado de fazer os 19. Tinha feito os 19 há poucos dias. Ok. Por isso, ela tinha 22. Então como é que foi ter um Afonso e uma Alicinha? Foi bom, foi muito bom. Não, não teve nada a ver quando foi o Afonso, porque já sabia, não é? A gestão, claro que é diferente, ter 2 filhos. Mas o irmão, nós preparámos, o Afonso, queria ter uma irmã, eu falava com ele, e ele aceitou muito bem o facto de ter uma irmã, aceitou mesmo muito bem. Ficou contente quando a minha irmã queria estar com a irmã e isso confortava-me, como é lógico, não tive problemas aquelas crianças que não aceitam os irmãos, hoje até que querem bater, porque não os querem ali, não é? Rejeitam. Não, isso não aconteceu, também preparei, como é lógico, conversando com ele. E fazia com que ele também participasse, não é? Para que não se sentisse excluído. Ele participava nas coisas com a irmã, como é lógico. E então foi completamente diferente. Foi mais pacífico, já estavas mais à espera do que é que. Já. E Até o depois, parto, completamente era isso diferente. que eu ia dizer, como é que foi o parto? Estavas menos receosa, continuavas com os medos, como é que foi? O primeiro parto foi horrível, não é? Portanto, eu ia com medo de voltar-me a acontecer o mesmo. Mas já sabia para que é que ia, já sabia o que é que poderia esperar, o que é que poderia sair dali. As dores que eu iria ter, é lógico que as dores, a gente não se lembra tão bem das dores, não é? É algo que também é diferente de parto para parto, mas já sabia para o que ia, já sabia para o que contar. Ia com outra vontade, não ia tão pé atrás, ia tão receosa. Tanto que o parto até foi muito mais natural. Também foi induzido como o do Afonso para fazer dilatação, não estava a fazer dilatação, mas a partir do momento que levei um medicamento para fazer dilatação foi algo que foi super rápido. Eu dei entrada, levei o medicamento às 10 da manhã, comecei a ter as contrações às 2h30, foi quando comecei a ter as contrações assim a sério, não é? Quando eu disse que já não aguentava de dor, fui para a sala de partos às 3h15, ela nasceu às 3h30. Portanto, Uau. foi assim algo muito rápido. E nem houve tempo de levar anestesia, epidural, nada. Não tive tempo de nada. Tanto quando a anestesista veio ter comigo, perguntar se eu queria levar epidural, eu só queria fazer força. Que eu já Sentavas a sentir o teu corpo já estava a sentir o meu corpo a a pedir. puxar, sim. Já estava naquela fase do push. E então, pronto, então vamos lá. Eles mal tiveram tempo de compor toda, pôr as bandas, não é? Para ver as contrações, pôr aquela coisa nas pernas para nós levarmos as pernas. Foi mesmo tudo ali ao time. Espetáculo, vai. Assim que me puseram as pernas, ela saiu. Ela nasceu, brutal. Sim, o pai nem teve tempo. E estava lá. Teve de ver a filha a nascer. Foi tudo rápido, ela estava com vontade de nascer, estava Foi. com vontade de ir cá para fora. Foi. Passado não sei quantos anos, veio a Áurea. Passado, assim, olha, digo-te uma coisa, eu tinha 28 anos e comentava com o Alexandre que gostava de ser mãe aos 30. Gostava de ser mãe aos 30, gostava de ir ao terceiro e ele não era a favor disso. Depois passou-me essa fase, sabes aquela fase do instinto maternal, que dizem que as mulheres têm. Eu já era mãe, mas eu também tive esse sentimento de instinto maternal.
Também Tinhas sinto, saudades do quê? Da gravidez ou era do bebê mesmo em si? acho que era do bebê, não da gravidez, do bebê em si. Tive essa fase nos 28 anos e foi muito estranho, porque nunca tinha sentido isso, sabes? Nem sei explicar porque que eu disse que queria ser mãe aos 30 e porque é que queria ser mãe novamente. Sentias-te realizada enquanto mãe nessa altura? Sentias que o teu papel de mãe estava a ser cumprido? Sentias-te bem com isso? Eu acho que nós nunca nos sentimos a 100% nesse aspecto. E agora disseste tudo. Acho que o papel de mãe nunca, nunca está cumprido. Não, Porque nós achamos que ele nunca está cumprido, não é? Não são os outros que nos dizem, somos nós. sim. Acho que podemos sempre fazer mais, mas fazemos o nosso melhor, pelo menos eu tento fazer o meu melhor. Mas nós temos tanto a fazer que por vezes não damos atenção àquilo que deveríamos dar. E os nossos filhos acabam por ser prejudicados nesse aspecto, porque uma mulher não é só mulher, não é só mãe. Tem tantos a fazer hoje em dia. As nossas mães tinham mais tempo do que nós, ou as nossas avós, porque o trabalho delas era ser donas de casa, era ser mãe. Nós não, nós hoje em dia trabalhamos, temos que limpar a casa, temos Ser esposas, companheiras. esposas, sim, tudo. Nós hoje somos mãe, somos mulher, somos trabalhadoras. Sei que as mulheres estão exaustas. E depois acabamos por não ser a mãe que pretendíamos ser. E podemos sempre ser mais, podemos sempre ser melhor. Por vezes, se calhar, eu deveria ser um bocadinho mais exigente comigo própria como mãe, aos meus filhos. Ou seja, ajudá-los mais em certas coisas que chega às vezes não consigo. Não é porque eu não quero. Mas o dia passou tão rápido, o dia passa a voar. Quando nós vamos a ver, já é tão tarde. Tem que ir para a cama e brincar com os teus filhos. Aquele tempo para eles, não é? Eu acho que, esta é a minha opinião, nós deixamos de ser nós próprias e trabalhar em nós e nos nossos sonhos e de sermos egoístas, entre aspas, porque não é egoísmo de cuidarmos de nós e passamos só a dar, a ser mãe, a ser companheira, a ser a dona de casa, a ser a trabalhadora e depois ao final do dia estamos tão cansadas e tão frustradas porque não estamos a trabalhar em nós, só estamos a dar, nos sentimos vazias. E depois, quando estamos lá na tarefa de sermos companheiras ou mães, não estamos lá a 100%, estamos lá parte de nós. E por falta uma parte nós não estamos a cuidar, que nós estamos a regar as plantinhas todos e esquecemos de regar a nossa, de ter tempo para nós, cuidar de nós, de irmos sair com um amigo, de irmos ler um livro, de irmos ao cinema, e depois o resto morre. Por isso é que temos mulheres exaustas, frustradas, infelizes, porque o que elas sentem é que elas abdicaram dos sonhos delas e das coisas delas para os filhos, para o companheiro. Chegam a uma fase da vida em que sentem que ou aquela relação não a realiza, ou o trabalho que elas estão a fazer não as realiza, e os filhos crescem, que é inevitável os filhos crescerem, e elas sentem-se cada vez mais infelizes, que elas não fizeram esse trabalho, e não é culpa de ninguém. Foram elas que não se colocaram como prioridade. Nós, e qualquer pessoa, não somos nós mulheres, nós, seres individuais, temos que nos colocar como prioridade. Somos mães agora, obviamente, que a prioridade vai ser um bebé que precisa de nós e que depende de nós a 100%. À medida que eles crescem, eles cada vez estão tornando mais independentes. Então, tempo para nós. Eu vou cuidar de mim, das minhas emoções, fazer o meu exercício físico, vou cuidar da minha alimentação, vou meditar, vou caminhar, vou ao cinema, fazer coisas para nós que nos enchem a alma. E nós vamos esquecendo disto. Então, que este podcast e que esta conversa sirva para
as mães que estão lá a casa, companheiras e o que quer que seja, que se coloquem em prioridade. Não é o companheiro que nos tem que colocar em prioridade, somos nós. Vamos ser melhores mães, vamos ser melhores mulheres, vamos ser melhores companheiras, vamos ser melhores a fazer aquilo que o nosso trabalho, ou porque estamos a fazer uma coisa que nos preenche e nos realiza, mas isso só acontece quando nós olhamos para dentro e estamos atentas àquilo que sentimos e não àquilo que... Se nos sentimos bem connosco próprias, a forma como nós vamos passar a transmitir, vamos dar muito mais do que aquilo que damos atualmente. Portanto, sentirmos motivadas, sentirmos bem connosco próprias é fundamental, porque vamos ter outra capacidade de lidar com quem depois está à nossa volta, seja eles os nossos filhos, sejam eles os nossos companheiros, seja quem for. Seja os amigos, seja quem for, sim. Nós vamos conseguir ter uma vontade, uma capacidade emocional, se nos sentirmos bem connosco. Não é? Portanto, é fundamental nós termos esse tempo para nós. Fazermos disso uma prioridade. Dizemos que sim, é verdade. Então a Aurinha, quando é que ela vem? Como é que ela vem? A Aurinha veio, mais uma vez, não foi nada programado. Ai, Ana, eu adoro. Eu adoro. Mas olha, espera lá uma coisa. A Áurea, pelo menos, tu mandaste a mensagem para o universo, tu querias ter um filho aos 30 anos, portanto, pelo menos... Mas é que eu já tinha perdido essa ideia, percebes? Já tinha ido, já não querias? Pronto, essa ideia veio. Eu tive aquela fase dos 28 anos em que eu dizia que gostava de ser mãe aos 30, mas depois, não. Sabes? Mas depois passou. Mas passou, porque depois agora os meus filhos já estão tão criadinhos, já são independentes, não é? Já não, elas precisam de mim, precisam do pai. Já não dependem de ti. Mas não dependem de nós, já não preciso de pôr o cinto no carro, não é? Não tenho que me preocupar a apanhar chuva e meter o cinto à criança, já não tenho que vestir, que lhes dar banho, aquelas coisas que nós temos que despender muito tempo, não é? Eles já são dependentes nesse aspecto. E eu então já estava naquela fase de, não, agora que eu tenho tempo para mim, não vale a pena estar a voltar tudo atrás, voltar outra vez a ficar dependente de um bebê. Não, agora não quero. Mas ela E quis depois? mesmo. Pimba. Pumba. Tinhas quantos anos? Engravidei com 29 e tive a Áurea aos 30. Portanto, As palavras têm poder, eu digo isso, as palavras têm poder. é verdade, foi mesmo. Ela Não me digas também choraste lá a birranha quando descobriste. Não chorei assim babirranho, fiquei... Não, foi diferente. Levei a notícia de outra forma. Foi como um desafio, pronto, bora lá, outra vez voltar tudo outra vez atrás. Foi até um mês com muita coisa ao mesmo tempo, porque eu tinha mudado de trabalho, de emprego, e a minha preocupação nessa altura foi outra, eu agora acabei de entrar para a empresa, tinha entrado há um mês, como é que eu vou dizer agora que estou grávida? Portanto, a minha preocupação foi outra. É triste nós termos que pensar nisso, só para te parar aí. É muito triste uma mulher ter que pensar quando engravida e está num trabalho, ter medo do que é que vão pensar ao dizer que nós engravidamos. É muito triste. Sim, mas também não estava preocupada se não ficasse. Percebes? Estava preocupada porque me tinha-me disponibilizado para aquela função, não é? À qual tinham investido em mim para formar alguém, e depois eu não iria poder acompanhar durante o processo todo, ou seja, dar continuidade naquele processo. E iriam ter que colocar alguém para me substituir. E a minha preocupação era que depois eu não ficasse, porque infelizmente a empresa onde eu tinha entrado
é muito a ótica do patrão e empregado. São colaboradores e rebaixam os colaboradores e não tratam mesmo mal as pessoas. Eu não consigo lidar com isso. Sou muito refilona até nesse aspecto. Não deixo que o façam. E então não estava preocupada se não ficasse, sou sincera. Estava preocupada porque me tinha comprometido a, percebes? Só por isso, só pelo meu compromisso. Mas pronto, mas levei as coisas de outra forma, com medo de outra coisa. Foi, mas eu vou ser capaz outra vez de cuidar de um bebê. Foi voltar às noites e eu não me estou a ver outra vez a ser mãe. Foi um medo diferente. É lógico que eu sabia cuidar de um bebê, mas voltar-me a ver agarrar outra vez com um bebê foi assim um bocado até ela nascer. Tive um sentimento de será que eu vou ser capaz? Será que vou ter paciência? Será que eu vou ter a mesma paciência para ser mãe? E é incrível como quando ela nasceu, todos esses medos desapareceram, como desapareceram com os outros. E surpreendeu-me porque eu tenho mais paciência. Eu vejo a maternidade completamente diferente do que via quando era uma menina. E senti-me uma mãe muito mais calma, muito mais tranquila. Conseguia transmitir isso à minha filha. E, portanto, foi muito bom o facto de ser mãe com outra idade. Vou dizer agora que eu fui mãe na hora certa, na idade certa. É lógico que não me arrependo de ter sido mãe anteriormente, mas eu não tinha a mesma paciência, não tive a capacidade de dar a mesma calma aos meus filhos como tive agora. Achas que esse bebê veio Veio, curar? se calhar sim, porque eu vi a forma de ser mãe de outra maneira, de outra forma, de dar de mim como mãe, que depois, se calhar, também mudou um bocadinho a minha forma de estar com os mais velhos. Percebes? Acho que sim, veio curar mesmo. Acho que é a palavra mais acertada, é mesmo essa. Porque eu vejo a maternidade completamente diferente, de forma diferente do que aquilo que eu via. E isso veio ajudar imenso. Até mesmo a ligação com os meus filhos, que com a Alice já tive de forma diferente, não é? Porque já não era uma menina de acabado de fazer os 19 anos, portanto, tinha feito os 19 anos mesmo há uns dias quando fui mãe. A Alice já foi de forma diferente, mas com a Áurea É outra maturidade. se sentia muito mais madura para lidar com a maternidade. O que é que a Ana, hoje de 34 anos, diria a Ana, de 18, quando descobre que está grávida? O que é que eu diria? Olha, eu diria, tem calma, e dá o melhor de ti. Não, não é que eu tivesse olhado ao que os outros pensavam na altura ou ao que os outros diziam, mas diria para segue as tuas emoções e não sigas o que tu achas que os outros vão pensar. Porque foi um pouco isso a minha vida nos primeiros anos de mãe. Foi o medo de não estar a fazer de forma correta, porque os outros tinham mais experiência do que eu,
Então não seguia muitas das vezes aquilo que eu achava. Não seguia as minhas emoções, não tinha voz própria na altura. Se calhar era isso que eu diria, para seguir as suas emoções. E o que é que a Ana, de 43 anos, daqui a 10 anos, diria a Ana de hoje, relativamente aos teus sonhos, relativamente à tua vida atual, aos desafios que tens estado a passar? O que é que tu achas que uma Ana com 10 anos a mais, com mais experiência, com mais maturidade, diria à Ana hoje? Voltava tudo atrás. Voltava a fazer tudo igual. E hoje, à frente. Sinceramente, não sei. Não sei. Queres que eu te diga? Eu não sou a Ana, não sou a Ana, nem nunca vou ser a Ana, nem sei, nem sinto o que é que tu sentiste ou o que tu passaste. Mas eu só te queria dizer uma coisa: confia. Confia em ti, confia que tu tens uma razão de ser, confia que nunca estás sozinha, mesmo quando achas que estás sozinha, nunca estás sozinha. E, e ouve-te a ti mais. Só isso. Às vezes nós achamos que temos de ter as respostas para tudo e não temos. Às vezes é só um dia de cada vez. Há dias que são mais desafiantes, há dias que vamos ao chão e ficamos lá a chorar e está tudo certo. E no outro dia é outro dia, é ter esperança que o outro dia é melhor. Mas é viver um dia de cada vez e confiar que todas as fases e todos os processos pelos quais nós passamos têm uma razão de ser e nós precisamos de passar por determinados processos para crescermos. Se a nossa vida for sempre ok, nós vamos estar sempre nesta linha. Nós precisamos de descer para olharmos para dentro, para nos desconstruirmos, para vermos coisas em nós que de outra forma não íamos ver, para depois trazermos essas coisas cá para fora e depois olharmos para a vida com outros olhos, com outra maturidade, com mais amor no coração, sempre com amor, com mais esperança, um dia de cada vez. O carro só vê 30 metros à frente, não vê a estrada toda, só vê 30. Nós só precisamos dar um passo cada vez. E às vezes podemos ficar assim quietinhos, não temos de estar sempre a mexer, às vezes ficamos só. No outro dia damos mais um passinho. Que sonhos é que a Ana ainda tem para cumprir? Que tu gostavas de cumprir? Um sonho era eu ser feliz. O que é que significa para ti ser feliz? Ver os meus filhos felizes. Se eles estiverem bem, eu estou bem. Claro que não podemos esquecer de mim. Mas ver felicidade. Estamos tão bem, emocionalmente. É a minha maior preocupação. É lógico, há ambições que nós temos na nossa vida, sejam elas profissionalmente, mas nós, se nós estivermos bem connosco próprios, se eu me sentir bem comigo próprio, tudo isso vai chegar, tudo isso vai acabar por acontecer. Só temos é que ser felizes. É isso que eu pretendo. Última pergunta. Se alguém está a ver este podcast, uma miúda, está grávida, adolescente, e sente-se tal como tu te sentiste, confusa, perdida, sem saber o que é que há de fazer, o que é que tu dirias a essa miúda?
me disseste quando eu teria 23 anos. Confia. Serve para todas as fases, não é? Confia. E o que ela achar, o que ela sentir que é o mais correto fazer, seja ter bebê, seja não ter bebê, o que quer que seja, Segue a tua intuição. tudo é válido. Sim. E não há uma resposta errada. Não há fases erradas da nossa vida. Porque, como tu disseste, cada fase tem um motivo. Cada coisa que acontece não acontece por acaso. E as coisas têm que seguir naturalmente. Eu divorciei-me agora, estou em processo de divórcio. Eu pedi o divórcio vai fazer agora em dezembro um ano. E não foi por acaso. Tinha que ser agora. Já por várias vezes que nos chateámos, temos discussões, com o casal, mas tudo acontece com um motivo de. E no meu caso, posso dizer que até foi a morte da minha mãe que me fez abrir um bocado os olhos, porque o facto de ver que ela não era feliz e não me foi feliz, não é isso que eu quero para mim. Portanto, daí o meu sonho, querer ser feliz. Eu não quero acabar com a minha mãe, não acabou. Acabou sozinha. Ela afastava toda a gente dela, isolava-se. Não porque as pessoas não queriam estar ao lado dela. E não é isso que eu quero para mim. Não quero ser infeliz. Sem propósito, sabes? E isso, nós devemos confiar e seguir as nossas intuições. As coisas vão surgindo e vão acontecendo. Nada por acaso. Nada. Deixaste-me com o nó no estômago agora. Não te consigo dar um abraço fisicamente, mas dou-te um abraço virtual. E que, de volta a dizer aquilo que estava a dizer do confiar, os desafios, todas as situações menos positivas trazem alguma coisa positiva, se nós olharmos dessa forma. Não imagino o que é perder um pai e uma mãe, não imagino. Mas mais uma vez eu acredito que isso possa trazer, nem que seja união, nem que seja olharmos para a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva, nem que seja nós olharmos para nós e percebermos que sonhos é que ainda não fomos atrás e percebermos que eu penso agora, tenho 33, quase 34. Lembro-me quando nós andámos na escola e brincávamos e tínhamos 13, 14 anos e éramos filhos e nós agora somos pais. Nós estamos no outro lado, já não estamos aqui deste lado alguém que está a cuidar de nós. Diríamos que estamos, acredito, estamos a menos de meio da jornada, mas se olharmos para o dobro da idade, pá, estamos a meio da nossa jornada. O tempo passa mesmo. Nós não vamos ser crianças e adolescentes para o resto da vida ou mães jovens para o resto da vida. E se os desafios que vêm, que vão vir, não nos servirem para nós olharmos para a vida de uma outra perspectiva, então nós estamos aqui só a passear. Nós estamos aqui a ver aquilo que tem que ser visto, que é olhar para dentro. O que é que te faz feliz? Quais são os teus sonhos? Mesmo que eles não tenham sido cumpridos na altura que tu quisesses, mesmo que eles não tenham ido na direção que tu quisesses que tivessem ido, há sempre tempo para. E em vez de nós estarmos a pensar, mas eu gostava de ter feito isto com esta idade, mas agora com esta tua idade tens agora o que é que tu queres fazer? O que é que ainda podes fazer? Podemos sempre fazer. Não há limite de idade. Podemos sempre fazer, voltar a fazer, voltar a repetir, ou fazer aquilo que não podemos fazer na altura. Não há limite de idade.
pude fazer na altura. Doido fazer, não vou deixar de seguir os meus sonhos. Não da mesma forma, como é hoje, mas eles continuam cá. Não estão fora da minha linha lógica. Há A, algo ques- a fazer. a questão é mesmo essa, é que ser feliz dá trabalho. Nós temos de tomar decisões. Tu saíste num casamento que não te fazia feliz e acredito que seja desafiante. Eu sei o que é passar por um divórcio, mas com uma filha. Tive uma relação de 5 anos. Eu não imagino o que é estar numa relação de quase 20 anos, com 3 filhos, e sentir que estamos a começar de novo. Não imagino sequer, nem sequer é comparável, nem sequer me vou estar a comparar, porque não é comparável. Portanto, eu imagino aquilo que, quer dizer, não imagino, mas consigo perceber o nível de coragem que tu tiveste que ter para te afirmares e dizeres, isto não me está a fazer feliz, isto não me está a preencher, e acho que toda a gente tem a beneficiar, por mais doloroso que seja uma separação e um divórcio, mas que toda a gente envolvida nesta relação tem a beneficiar em duas pessoas estarem em paz e estarem em amor com elas próprias. São duas pessoas. São 5 pessoas. Quando fomos em casamento, acaba por ser uma família, nós éramos 5, não é? E nós estávamos em paz. Quando há discussões, eles também sofrem. Por mais que nós tentamos que eles não estejam presentes, Eles sentem, eles percebem, eles sentem tudo. sentem tudo. Portanto, e lá está, fui contra tudo e contra todos, com uma decisão que ninguém estava à espera, ninguém mesmo. Mas segui a minha intuição, segui o meu propósito, sem olhar aquilo que os outros poderiam vir a pensar. Quem me quisesse apoiar, apoiar. Quem não quiser apoiar, também não interessa. Temos pena. Somos nós os responsáveis da nossa vida e vamos ser sempre criticados por alguém, façamos ou não façamos, sempre. Nós não satisfazemos toda a gente, não é? Nem temos que agradar a toda a E gente. nem estamos cá para isso. Para isso. Nem tudo para agradar, seja quem for. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, não gosta. Quem não gostar, olhe para o lado. Se quiser, se não quiser. Não é diferente, como costumo dizer. Também não faz diferença. Já passei por esses medos todos. Já passei. Principalmente sendo mãe nova, não é? Uma pessoa passa muito por esses medos. Eu passei por esses medos de inferioridade. Não é? Sentir-te inferior a alguém. Hoje em dia não. Inferioridade porquê? Eu não tinha. Eu não tinha experiência de vida, percebes? Porque achaste que não estavas madura o suficiente para ser mãe naquela altura? Exatamente. Eu não tinha experiência, não era uma pessoa, não era madura, não me sentia confiante em mim própria. Hoje em dia posso dizer exatamente o contrário. Tenho confiança em mim própria. Temos que olhar para nós e gostar de nós. Esse é o fator fundamental e principal. Nós gostarmos de nós. Nós temos que gostar de nós próprios. Para os outros poderem também gostar. Mas os outros só podem gostar se tu gostaste de ti próprio. Sem dúvida. Mas olha, relativamente aí à maternidade, eu percebo exatamente o que estás a dizer. No entanto, eu acho que uma mãe de primeira viagem, que tenha um filho aos 40 anos, ela vai ter o mesmo medo que tu tiveste quando tinhas 19. A única diferença, e obviamente que eu percebo, há uma outra maturidade, há uma outra vivência, é uma outra fase da vida, sem dúvida. Mas o medo vai lá estar sempre. O medo de, será que estou a fazer o suficiente? O que é que vai ser isto? É o medo do desconhecido. Eu tive esse medo também. Tinha 28 anos quando a Noa nasceu, portanto eu também tive esse medo. Faz parte.
Mas sim, a outra fase da vida, eu não imagino o que é engravidar com 18 ou 19 anos, não imagino. Portanto, olha, do meu lado, de tua amiga, de já te conhecer há 20 anos, tenho assim imenso orgulho em ti, mesmo, pela coragem, admiração pela tua coragem de teres decidido, apesar dos desafios todos, e teres o direito de não seguires com as tuas gravidezes, tens esse direito, pela tua coragem de teres seguido em frente, pela tua coragem de decidires agora que estás numa relação que não te faz feliz, de não queres estar mais nesta relação, de ires atrás dos teus sonhos, te estás a trabalhar em ti, te estás a cuidar de ti, portanto, super admiração. Às vezes nós inspiramos outras pessoas, mesmo que não tenhamos essa noção e não estejamos a fazer isso mas se calhar pessoas que estão agora a ver esta conversa vão sentir alguma inspiração ou acreditar que é possível e que se calhar aquela coisinha que lhes falta para elas tomarem aquela decisão ou para elas terem mais fé ou mais coragem, isso possa ser o suficiente. Portanto, olha, agradeço do fundo do coração a tua partilha, teres aberto o coração para partilhar tanta coisa pessoal e as tuas dores, e desejo-te muita luz, que esta fase e que estes novos meses ou anos, ou quer que seja, sejam vividos com a maior tranquilidade possível, com a maior paz possível, principalmente dentro de ti, pois o resto há de vir no seu tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigada por isso. A vocês que estão aí a ouvir o nosso podcast, já sabem, comentem, partilhem, subscrevam o nosso canal e nós vemos no próximo episódio. Beijinhos! Tchau.